Olá, pessoal! Hoje é dia de mais uma entrevista aqui no canal. Guilherme Xavier, da Desenho Editorial. Tudo bom, Gui? Tudo bem, você? Tudo muito bom, tudo muito bem. Ele vai me ajudar a entender mais uma etapa da construção dos livros. Eu vou adorar saber mais sobre a diagramação, sobre o fechamento. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Gui, pra gente começar então, eu sei que você faz capa, você faz design, você faz projeto gráfico. Sim. Mas na Antofágica você principalmente fica responsável pelo fechamento, pela diagramação. Explica exatamente que etapa do processo é essa. Bom, é uma etapa que muita gente não conhece, né? Praticamente invisível, mas é muito tão importante quanto todas as outras do processo editorial, né? Então, assim, depois de passou pela tradução, pelo copydesk, e temos o projeto gráfico do livro definido, eu recebo todo esse material, o texto, as definições do projeto gráfico, e aí a gente começa a montar página por página. E é um processo que a gente segue depois, inclusive, com as revisões, né? Que vem muita marca de revisão, a gente tem que fazer todas as alterações até chegar num livro perfeito, sem nenhum erro de português, com todas as montagens do arquivo correto para gráfica. E esse processo varia muito de tempo também, né? Se é um livro com mais páginas, menos páginas, não tem um tempo exato, né? Não, sem dúvida. Varia muito, e assim, não dá pra gente comparar um Moby Dick com um livro do Poe, por exemplo. Ele é muito maior, e todas as etapas precisam de muito mais tempo, né? Tradução, copy, a diagramação, consequentemente, revisão e por aí vai. Bom, entrando nos livros da Antofágica especificamente, me fala quais foram os mais desafiadores. Eu sei que o processo, você já adiantou aqui pra gente, foi uma novidade em muitos aspectos, né? Sim, não, o projeto gráfico do processo foi um desafio para a gente produzir, assim, na gráfica mesmo, como a gente resolveu o processo gráfico dele, porque a ideia era que as ilustrações que o Lourenço criou, elas só ficassem completas na hora da impressão, na montagem da gráfica. Então, assim, basicamente quem viu esse livro com as ilustrações por inteira foi eu e o pessoal da gráfica, porque depois o livro pronto ele fica com fragmentos na página. Então, para a gente chegar nesse resultado, a gente teve que fazer meio que um processo inverso de produção dele, que a gente teve que montar como que seriam as ilustrações nos cadernos, na gráfica, como é que seria feito na gráfica. E a partir dessa montagem, recortando as ilustrações em cada página, aí sim a gente começa a diagramação aplicando o texto, mas respeitando a montagem da ilustração como ela ficaria na folha inteira na gráfica. Você contou que a gráfica nunca tinha feito isso, né? Foi uma novidade para eles. Vocês precisaram fazer vários processos e provas e vai e volta, porque eles nunca tinham feito algo semelhante. Não, na verdade a gente pegou a gráfica um pouco de surpresa, eles nunca tinham feito esse tipo de projeto, e aí você tinha algumas limitações da própria máquina, que ela precisava de áreas sem tinta na folha do papel inteira. Então a gente teve que, junto com eles, definir algumas soluções para isso. Deu certo, dentro das nossas limitações, todas as ilustrações conseguiram sair de página inteira. Mas é um processo que a gente durante a impressão mesmo que o pessoal da gráfica percebeu esse problema, que a gente conseguiu resolver essa questão lá dentro da gráfica mesmo. E foi lá que eu tive que meio que dormir alguns dias na gráfica para a gente resolver esses problemas. Dormir na gráfica? Isso é novidade. Peraí, como assim dormir na gráfica? Por incrível que pareça, tem uma suíte dentro da gráfica. E não é só uma, não. Tem mais de uma suíte, né? É muito comum pessoas de outros estados virem para fazer aprovação e tudo mais. Então, algumas gráficas têm lá sempre um quartinho que você pode dormir, você pode tomar o seu café, você pode tomar banho, tem armário, tem tudo lá. Tem gente que vai de Malicu e fica lá. Gente, não, isso é uma informação muito curiosa. Eu jamais imaginaria, enfim, que precisa acompanhar tão de perto e durante tantas horas, né, a ponto de precisar dormir na gráfica. Você também, antes da gente comentar, falou do Moby Dick e da questão das cores, né, que isso também é um desafio no fechamento, né? Sim, porque a gente tem que ser muito fiel às cores que o artista desenvolveu nas artes, né? Então, às vezes essa conversão, porque o processo de impressão ele é bem diferente do processo de telas que a gente está muito acostumado até a tratar no livro, né? Que é um processo, as telas são em RGB e a impressão ela é em CMYK. Então essa conversão de cores ela é muito delicada para você
é muito delicada e exige muito cuidado para que as artes no momento da impressão elas não fiquem com ou mais escuras ou muito Uhum. mais claras do que o artista desenvolveu, né? Então a gente tem que desenvolver provas, fazer muitos testes e não só antes da impressão, mas durante a impressão também a gente tem que acompanhar todo esse processo para ficar ali junto com o impressor controlando essas cores. Então é uma coisa até que relativamente comum. Você vê a Sim. ilustração no papel e opa, ficou totalmente diferente. Esse vermelho aqui tá mais aberto, tá mais fechado, tá assim, tá assado. Exatamente. O preto Isso está muito acontece. forte, precisa Uhum, baixar um pouco ou o contrário. uhum, uhum. Então você tem que ir ali junto com o impressor definindo essas cores para ficar o mais fiel possível à arte que a Letícia, nesse caso, aí, desenvolveu, que ficou linda. Gui, pelo que eu estou entendendo, nessa etapa de fechamento, muitos problemas podem acontecer, né? E por isso que vocês fazem todas essas provas e Sim. checagens para evitar qualquer imprevisto na hora de imprimir de fato o livro. Porque uma vez que a máquina começa a trabalhar, ela não para mais, é isso? Ela fica horas ali trabalhando, imprimindo? Sim, sim, sim. Na verdade, a gráfica não para, né? Uhum, Todas as máquinas ali elas foram meio que feitas para ficar 24 horas funcionando. Então, uhum, assim, a partir do momento que a gente aprovou, o impressor dá como ok, aperta lá a máquina para rodar, são muitas folhas por minuto. uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte de aprovação e é até por isso a importância da gente fazer o acompanhamento, porque às vezes o impressor pode ter uma dúvida ou alguma cor que a gente está com medo que possa dar problema. É uma tiragem muito grande, né? É um Uhum. custo alto, então a gente tem que estar ali acompanhando, vendo isso de perto, para evitar retrabalho, né? Depois, e Claro. reclamação, e ser o mais fiel possível. E é na gráfica que eles também fazem a encadernação, depois fazem todas as outras, os outros passos até o livro ficar fechadinho, com Sim, sim. capa e tal. Hoje o processo é totalmente automatizado, né? Uhum, A parte que a gente faz o acompanhamento é mais a parte da impressão, uhum, que você tem que ver mais o papel que está sendo usado, se é o papel correto, que já teve casos da gráfica de eu fazer um acompanhamento e a gráfica tá usando um papel errado de capa, e ah, aí você tem que ir ali na hora falar, olha, não é esse papel. uhum, E também, principalmente, a questão das cores, né? Que eu uhum, acho que depois que ele dá como ok para rodar a máquina, você voltar não tem muito. uhum. Então, acho que é mais isso daí. Depois, a parte de montagem, a dobra dos cadernos, o refile, a montagem, a cola, tudo isso é tudo um maquinário que entra numa esteira e cada um vai fazendo uma etapa. Sai o livro praticamente pronto, né? São Uau! máquinas diferentes, né? A gente Uhum, tem a impressão primeiro, uhum, depois ele passa para um outro setor de acabamento e assim uhum. vai. Mas depois que passou da impressão, é uma esteirinha até o livro sair pronto. Agora, vamos voltar um pouco no tempo. E eu quero saber, Gui, como que você começou a trabalhar com livros? O pessoal tem muita curiosidade de saber como que as pessoas começam a trabalhar com livros. Qual que é a sua história com os livros? Bom, eu sempre gostei muito de livros. Eu não sou tão leitor quanto deveria ser. Mas eu sempre tive uma relação muito próxima com os livros, que meu pai era um grande leitor, ele tinha sempre muitos livros em casa, e eu via os livros ali como um objeto diferente ali, Uhum, praticamente a ser cultuado, né? Por mais que eu não consumia tanto. E depois eu comecei a trabalhar com design gráfico, trabalhei em alguns estúdios, trabalhava com diagramação de jornal, e por acaso eu caí na editora Ciliano para trabalhar com diagramação, na extinta editora Ciliano, né? Antigamente ele era um grupo muito forte. uhum, E lá aprendi muito sobre livro, tive a oportunidade de trabalhar com excelentes editores que me ensinaram muito sobre o produto, o livro, né, a uhum, montagem, e não só a montagem, que é uma parte que eu estou muito ligado, né, a parte de produção, mas também a parte de edição, a parte do cuidado com o texto, do cuidado, uhum, cuidado e relacionamento com o autor. uhum. E aí já se passaram um pouco mais de 20 anos, fui fisgado, Uau, 20 anos! e estou aí até hoje trabalhando com livro, é uma paixão. E aí depois você foi indo para o design também, para as capas, foi explorando Isso. outras. Lá na Siciliana eu entrei no departamento de diagramação, mas hoje é muito comum as editoras não ter equipe interna, a Uhum, maioria são prestadores de serviço, externos, são freelas. E naquela época a editora Siciliana tinha toda a equipe dentro da editora. uhum, uhum, Então eu entrei como diagramação, era uma equipe enorme, tinha acho que 7 diagramadores, uma editora que publicava diversos tipos de livro. uhum, E lá, com o tempo, eu comecei a me interessar muito por capa. uhum, Eu uhum. gosto muito de diagramação, faço diagramação até hoje, mas eu estava despertando muito interesse por criação. E aí lá eu consegui também partir para o departamento de capas, e
lá na editora eu comecei a fazer minhas primeiras capas, tanto de livros de negócio como de livros de literatura. E aí eu comecei a aproximar ainda mais o meu vínculo com o livro. E já que a gente está falando de capa, eu sei que uma capa sua, recentemente, em 2022, foi indicada para o Prêmio Jabuti, né? Isso, na verdade, fiquei entre os 10 finalistas. E aí eles divulgam semanas antes da premiação, né, os 10 finalistas. Eu estava lá entre os 10. Que livro que é, Gui? É o do Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada, da Companhia das Letras, um livro incrível. E aí fiquei como finalista, mas aí na reta final ali, eles sempre soltam, antes da premiação, soltam os 3 finalistas, e aí eu já fui descartado. E tem uma curiosidade que quem ganhou em 2022 melhor capa foi a Giovanna Cianelli. Exatamente. Com uma capa dantofágica, 1984. Então, foi uma, como é que fala? Uma disputa amigável, né, Gui? Exatamente, sem dúvida. Gui, eu quero saber quais são as suas dicas para quem quer trabalhar com livros, para quem gosta desse universo, gosta de livros, tem interesse em trabalhar no mercado editorial, não sabe exatamente em qual função. Quais são suas dicas? A minha dica, falando muito específico da parte que eu cuido, assim, que é de diagramação, projeto gráfico, essa parte mais visual, eu acho que é estudar muito tipologia. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas, os designers mesmo, não dão tanta atenção, mas eu acho que o essencial do livro é ele ter uma boa leitura, sabe? O livro ser confortável. Então, assim, você entender como cada tipologia se comporta, os espaçamentos que você tem que dar no tratamento do livro, tanto entre as letras quanto entre as linhas. Então, acho que essa parte de tipologia e de composição do livro, eu acho que ela é muito importante. Estamos chegando no final dessa conversa e a gente sempre faz essa pergunta para os entrevistados, Gui. Uma dica de alguma coisa que você assistiu, um filme, uma série, um álbum que você escutou, alguma indicação cultural para os nossos públicos? Eu recentemente, na verdade ontem, eu assisti um filme incrível que é o Ficção Americana, que foi indicado ao Oscar, e fiquei meio impactado assim pelo roteiro, pelo filme em si. Eu achei o ator, ele tá excelente, e é um filme que fala sobre o mercado de livros. Ele é um autor que não tinha muito espaço no mercado editorial, e até que ele resolve escrever algo um pouco mais comercial e acaba tendo sucesso. Então é um filme bem interessante. Que legal. E tá na Amazon Prime, né? Você falou? Exatamente. Boa dica, vou assistir. Tô meio por fora dos filmes do Oscar esse ano, mas esse vai ser o primeiro. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista aqui no canal para a gente conhecer melhor o processo de criação dos livros, todas as etapas, todo o capricho que os profissionais precisam ter, os problemas que podem acontecer. Eu adorei conhecer mais da diagramação, do fechamento. Muito obrigada, viu, Gui? Eu que agradeço, foi bom o papo. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!